Soren Kierkegaard talvez seja um dos filósofos ao mesmo tempo influentes e desconhecidos. Esta relação paradoxal acaba, ironicamente, dialogando bem com a sua obra. Ele não foi reconhecido na sua época, mas depois de certo tempo recebeu notável atenção de alguns pensadores e que acabou influenciando o pensamento de muitos que hoje nem sabem de onde vem esse pensamento. Geralmente, suas reflexões se debruçaram sobre o conceito da vida e da morte, da liberdade, da angústia, da fé. E uma das principais características desse pensador é o seu uso de personagens. Personas que escrevem livros em diversos estilos, tanto aforismas quanto cartas ou até tratados, e que dialogam, nem sempre expressando a verdadeira opinião do autor, mas demonstrando algum tipo de pensamento. E se podemos classificar um deles como um dos principais, como aquele que dá o primeiro passo, que abre os portões para os personagens, esse é o que podemos chamar de Johannes Climacus. O ano de 1844 foi bem cheio. Se por um lado nós tínhamos grandes movimentos de avivamento nos Estados Unidos, também tínhamos a formulação por Charles Darwin da sua teoria da evolução das espécies. E no meio desse cenário, de repente, quem iria imaginar que em Copenhague surgiria o título de um autor desconhecido e até então incógnito, com um nome bem incomum, Johannes Climacus, ou João Escada. Vamos começar pelo verdadeiro João Escada. João Climacus foi um importante místico dos primeiros séculos do cristianismo. Ele, em suas meditações e clausuras, deu origem à obra Escadaria para o Céu e assim conseguiu seu título de Climacus, uma adaptação da palavra grega que significa escada. E foi se atentando a isso que o jovem Kierkegaard decidiu utilizar este nome, adaptando a sua língua, como uma espécie de pseudônimo, e assim dando origem a um dos personagens mais icônicos da sua literatura. Johannes não aparece pela primeira vez no livro Migalhas Filosóficas, que é o que referimos aqui, mas numa obra quase biográfica acerca da sua pessoa, chamada De Omnibus Dubidantum Est, ou É Preciso Duvidar de Tudo. Durante sua vida, o jovem Johannes ouviu esse mote, este lema de que era necessário duvidar de tudo. Então ele começa realmente a se questionar acerca disso. Só que o romance, se assim podemos dizer, que conta da sua vida, não foi uma obra extensamente publicada. Então o que temos acerca de Climacus são as suas migalhas filosóficas. E agora sim a gente consegue entender por que da escolha de Climacus. Por que se referir à escada? Porque se você pegar para ler a obra, o que você vai ver é que ele realmente vai construindo uma certa escada conforme passa pelos temas. Mesmo que você não seja um expert em filosofia, é fato que você vai conseguir entender pelo menos a linha de raciocínio e o caminho que ele está tentando trilhar. A grande problemática que dá origem à questão das migalhas é em que sentido o conhecimento pode ser apreendido, ou, mais profundo ainda, é possível derivar uma verdade eterna de um fato histórico? E nessa medida é possível perceber muitas similaridades entre os diálogos socráticos epistêmicos, como Menon, por exemplo, e a obra De Magister, de Santo Agostinho. Inclusive, dois autores essencialmente importantes para que se possa compreender Kierkegaard. O que ele faz aqui é justamente se propor a ir além do socrático. Ele trata da maiêutica e de como, para Sócrates, a obtenção da verdade é precedida pela capacidade de se aprender essa verdade e, desse modo, se compreende toda a ideia da reminiscência, da transmigração da alma, e que, na verdade, o que o mestre ensina ao aluno é nada mais do que um conhecimento que já era seu.
E dessa vez tenta ir além. Tenta focar no conhecimento que não pode ser ensinado, porque o aluno não tem nem condição para entender que ele é a não-verdade. Porque, se não for assim, como ele mesmo diz, ficaremos presos ao socrático. O ponto dele é que o homem está num estado de não-verdade em relação a essa verdade com V maiúsculo, a essa verdade eterna. O ser humano, enquanto não-verdade, nem ao menos tem consciência do seu estado de não-verdade. Porque se não fosse assim, como ele diz, voltaríamos ao socrático. Mas então, eis que se faz necessário que o mestre ensine a verdade ao aluno. Mas se ele está na condição de não-verdade, isso quer dizer que não é só uma mudança casual, não há casualidade aqui como há na reminiscência de Sócrates. É necessário que o aluno tenha uma transformação qualitativa, onde ele passe de não apto a receber a verdade, então se torne apto a receber. Mas como isso poderia acontecer? Como um professor poderia mudar qualitativamente um aluno? E aí isso faz necessário que este professor seja Deus. E aqui ele vai usar Deus com letra minúscula mesmo. Ele não necessariamente vai se referir a um Deus de uma religião específica. Na verdade, como a própria proposta de duvidar de tudo sugere, o Johannes é cético. Ele tenta, durante o decorrer do livro, provar a existência de Deus, entre aspas, mas o que ele faz é uma crítica aos argumentos que buscam isso. Mas vamos lá, nós temos esse Deus que agora precisa mudar o aluno, precisa elevá-lo à verdade, à condição de estar apto a receber a verdade. Mas, novamente, temos um problema, como ele vai fazer isso? Se ele aparecer para o aluno não vai nem ao menos entendê-lo, né? Quem pode ver a Deus sem morrer? Nesse caso, o que precisa acontecer é que o mestre se rebaixe ao nível do aprendiz e que assim possa ser transmitida a verdade a ele. Kierkegaard usa uma parábola onde ele compara essa situação a de um rei que se apaixona por uma donzela pobre. Ele quer que ela o ame de verdade, então o que ele tem que fazer não é usar o seu poder de rei para poder trazer ela para o castelo, ou aparecer com toda a pompa e fazer a proposta para ela, porque de todos os jeitos é óbvio que ela faria isso, ela não tinha outra escolha de verdade. O que ele tem que fazer é se tornar um homem pobre. Mas, diferente desse caso do rei, o que o Deus faria, o que o mestre faria para alcançar o aluno não seria simplesmente se vestir como um mendigo maltrapilho, mas de fato ser o mais humilde dos seres, porque ele quer alcançar até o mais humilde dos seres. Então ele deveria se rebaixar, ele deveria ser o servo de todos, deveria ser o último no mundo dos homens para ser o primeiro no mundo de Deus. E então, finalmente, quando o Deus que é infinito encarna no tempo, quando ele se torna um de nós, quando ele se deixa nascer numa manjedoura, quando esse paradoxo daquilo que é eterno nascer e morrer acontece, e aí ele se encontra com o aluno, esse é o chamado instante. É, na verdade, o momento de maior peso existencial. Ele é um instante em específico. Não é ocasional, não é simplesmente algo que acontece. Ele acontece uma vez na vida, conforme o pensamento de Clímaco. O instante é justamente esse momento em que o aprendiz se torna consciente do seu estado de não-verdade. Ele recebe essa possibilidade de se transformar, de ser elevado. Ele pode rejeitá-la ou aceitá-la. E esse é um momento decisivo porque vai definir que caminho ele vai seguir não só em vida, mas pela eternidade. E você pode se perguntar como ele vai tomar essa decisão, como ele vai ficar consciente do seu estado de não-verdade. E isso vem por meio da fé. Clímaco vai elaborar isso, primeiro criticando as provas da existência de Deus, as supostas provas, geralmente de natureza ontológica ou cosmológica. As ontológicas já eram amplamente criticadas na sua época. Primeiro porque tratavam a existência como um atributo da coisa, como uma característica que ela tem.
Ele fala que não. Na verdade, a existência não é um atributo que algo possui. Antes, ela é a condição necessária para que algo possa possuir atributos. Eu não provo, por exemplo, que uma pedra existe. Eu provo que algo que definitivamente existe é uma pedra. Da mesma forma que um júri não prova que o réu existe. Ela prova que aquele homem que definitivamente existe é culpado. Sendo assim, toda essa maquinaria para tentar provar a existência de Deus, na verdade, já começaria com seu destino determinado antes mesmo da argumentação começar. Seria só traçar um caminho para chegar onde você pretende. De igual modo, as cosmológicas que tentam, como ele diz, provar Deus pelas obras de Deus, acabam caindo num erro semelhante. Ele faz uma comparação a tentar provar que Napoleão existiu por meio dos feitos de Napoleão. Ora, se eu falo que eu provo Napoleão pelos feitos de Napoleão, eu já pressuponho, nesse caso, que Napoleão existe, porque eu atribuo esses feitos a ele. Da mesma forma, quando eu argumento de que a criação prova, a própria denominação ali de chamar de criação já pressupõe o Criador. Então, novamente, eu estou, a princípio, deduzindo que Deus existe. E que mesmo que eu apelasse a dizer de uma ordem que existe na natureza e de uma beleza, eu também poderia me utilizar das coisas más e das tragédias para dizer que esse general, se não era Napoleão, então definitivamente é alguém ruim. Dentro disso, se constrói uma base de fé que não é nem conhecimento e nem vontade. Veja, é comum Kierkegaard ser associado por isso ao fideísmo, mas eu acredito que seja uma questão mais complexa e mais complicada. Ele, por exemplo, não nega a validade de uma ideia como do motor imóvel de Aristóteles. Inclusive, no próprio Migalhas Filosóficas, ele usa do motor imóvel para derivar algumas dos seus raciocínios, tomando a ideia de que o amor é o que pode fazer o motor imóvel se mover, porque ele é algo que tem uma realização dentro de si, e assim não derivaria da necessidade ou da carência de algo, já que o motor imóvel, obviamente, não necessitaria de algo. O que ele se propõe é tecer uma crítica a toda essa ambição de tentar provar Deus que era tão comum na sua época. As pessoas gritavam aos ventos que poderiam provar a imortalidade da alma, a existência de Deus e esse tipo de coisa de um modo tão simples que chegava até a ser desrespeitoso. Ele encarava isso como algo desrespeitoso. Para ele, era como você tentar provar que um amigo seu existe, sabe? Você passou uma vida ao lado do cara, e vocês viveram anos e anos juntos, e aí do nada você chega na roda e diz: olha, eu vou provar que este meu amigo existe. Ora, a vida que vocês viveram juntos não foi o suficiente? Você agora quer formalizar e tentar provar que ele existe? Isso é desvalorizar a relação que foi construída. E essa é a chave do instante, essa é a chave da fé. É uma relação do homem com Deus. Essa passagem, este salto da não-verdade para a verdade. Inclusive, é bem comum ver associado a Kierkegaard o termo salto da fé, mas é importante ressaltar que não está nas obras dele. Ele fala sobre saltar, fala sobre fé, mas especificamente salto da fé não. Justamente porque não é simplesmente um salto e acabou-se. Senão ele estaria acreditando em qualquer coisa. Se a questão é simplesmente crer, só querer e crer, então tá tudo bem. Mas aqui o que ele faz é seguir numa linha bem semelhante de Pascal, com uma influência, ainda que seja importante ressaltar que ele não era, do jansenismo. Dessa premissa de que o homem, inerentemente caído, não consegue acessar a Deus. Ele não tem essa capacidade porque ele é um ser corrompido e limitado. E é aqui que a gente pode dizer que é o coração da crítica dele é isso, que é esse problema ser tratado como uma questão epistêmica, e quando na verdade é uma questão ética, uma questão de vida.
de existência, não é algo tão estático assim. Sendo assim, o que as migalhas de Clímacos concluem é que o indivíduo está diante deste paradoxo, desta coisa que se choca com a sua razão, com tudo que ele conhecia antes, e que agora ele deve tomar uma decisão acerca disso. Ele deve escandalizar-se e virar o rosto, sentir vergonha e olhar aquilo como inadequado, que o Deus tenha se feito servo, ou então ele vai aceitar o paradoxo. Ele vai aceitar esta mensagem de um Deus crucificado. Ele vai não só aceitar, mas como tomar também para si a sua própria cruz e segui-lo. Esta é uma escolha que, embora esteja no instante, é muito mais do que histórico. É um conhecimento histórico e eterno. Histórico na medida que eu me preocupo com a existência terrena de Cristo, porque foi ela que deu valor à minha fé. Mas eterna, no momento em que isso tem impactos e consequências durante toda a infinidade do tempo que se segue. Não só do evento em si, mas do meu encontro com ele. E esse é o primeiro vídeo, pelo menos nesse formato. Eu estou tentando me acostumar e testar algumas coisas novas. É provável que você tenha vindo do TikTok. E se você não veio, me segue lá. É o Quarto de Platão, mesmo nome que aqui. Mas eu espero que vocês tenham gostado deste pequeno resumo da obra das Migalhas Filosóficas. É um livro um pouquinho chato de encontrar. Talvez seja difícil, mas se você puder ter ele em mãos, aproveita. Vale bastante a pena e a leitura não é tão complicada, não. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre algum tema de filosofia ou alguma questão parecida, é só colocar aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal aqui, de deixar seu like e de compartilhar o vídeo, porque isso ajuda bastante no engajamento. Então é isso. Obrigado. Até a próxima e tchau, tchau.